Boa noite a quem tá chegando aí. Passando aqui principalmente para dizer que eu tô melhor. Graças a Deus, passei por uma crise bem complicada. Os problemas continuam, mas eu consegui encontrar no meio do caos o meu equilíbrio. Às vezes a gente precisa encontrar aquela estrela dançante, né? Dentro do nosso caos que acontece comigo e com todo mundo. E hoje eu tô melhor, graças a Deus, nada melhor do que um dia após o outro. O que mudou é que eu consegui enxergar os meus problemas, né? De fora. Que na verdade eu só estava enxergando os de fora. Os de dentro, eu simplesmente estava adormecida. Mas quando a gente passa por uma crise existencial, a gente se questiona, se faz várias perguntas, né? E a primeira delas que a gente faz é por que a gente existe, né? Qual o nosso sentido? Qual o sentido da gente estar aqui? A gente sabe que os problemas eles vão continuar, não vai mudar, eles vão continuar ali no mesmo lugar. O diferencial é o que a gente vai fazer, né, com eles. E aí quando a gente passa a entender o que a gente vai fazer com eles, é que o nosso pensamento ele começa a mudar. E aí a gente vai conseguir encontrar paz dentro da gente. Não que mudou muita coisa de lá pra cá, mas mudou a forma como eu penso. A forma como eu enxergo, né? As coisas a partir de agora. É um momento bem turbulento para quem já passou por isso. Não é fácil, a gente acha que não vai existir outro dia. É uma crise imensa, intensa de choro, mas que às vezes é preciso a gente entrar nesse caos, mergulhar dentro da gente e encontrar ali a saída. Somente você consegue encontrar essa saída. Na verdade, a crise existencial nada mais é que a gente está cheio de informações aqui fora e vazio de informações aqui dentro. Quando a gente não se conhece, a gente entra numa crise existencial. Foi o que aconteceu comigo quando eu entrei nesse final de semana. Hoje eu já, inclusive, fiquei fora um pouquinho do ar aí, não fiz vídeos porque eu não estava no clima para fazer, não consegui compartilhar com vocês as coisas das quais eu gosto. E hoje eu já consegui respirar, enxergar uma luz no fim do túnel e saber que ainda bem que existe o amanhã, né? Ainda bem que existe um outro dia para a gente conseguir respirar e encontrar forças para continuar caminhando. Porque às vezes a gente precisa parar, olhar para dentro da gente, se perguntar o que está faltando, né? Como que eu lido com esse sentimento que está vindo agora? E quando a gente está numa crise, a gente não consegue enxergar isso. Quando a gente está passando por um momento turbulento, uma crise de choro, e se perguntando o tempo inteiro, a gente não consegue fazer essa pergunta de forma racional, né? Por que eu tô assim? O que eu tô sentindo? O que me causou esse sentimento, né? Onde é que eu errei? Onde é que eu tenho que melhorar? Onde é que eu tenho que me conhecer mais para poder conseguir lidar com esses sentimentos que a gente
sente quando a gente está em crise. E não adianta nesse dia você querer tentar achar respostas, porque nesse dia você não vai achar. Nesse dia que você está mergulhado no caos, você não encontra a saída. A única coisa que você encontra é o caos dentro de você e todas as portas fechadas. E aí você chora, aí você transborda. Mas depois, passando alguns dias, a gente começa a tomar ar e começa a enxergar a vida com outros olhos. Não que os meus problemas sumiram, desapareceram, bem pelo contrário. Eles continuam lá, só que eu não tô dando tanta ênfase para eles. E no momento que eu não dou tanta importância para esses problemas e vivo o dia de hoje, a impressão que dá é que o problema ele tá sumindo, mas ele não tá lá. A diferença é que eu tô sabendo lidar com ele hoje, porque dias atrás eu não estava conseguindo lidar com isso. E quando você passa a enxergar que a sua companhia te basta, é óbvio e notório que a gente precisa de alguém, precisamos de pessoas, né, para o nosso convívio, mas quando você passa a enxergar que você se basta, que você é o dono do seu próprio negócio, da sua própria vida, do seu próprio destino, você começa a dizer para você mesma: não, mas eu tenho força, eu consigo, eu posso. E aí você vai mergulhando em várias oportunidades que, no meio desse caos todo que a gente passou, que eu passei, a gente vai mergulhando e encontrando uma alternativa aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. E aí a gente começa, sabe, tomar um fôlego e dizer assim: nossa, aquele problema que eu enxerguei lá naquele final de semana que era desse tamanho, hoje ele passa a ser assim, desse tamanho, na minha concepção. Porque eu não posso dar para ele tanto valor e esquecer de mim, porque tem uma coisa que uma vez uma psicóloga me disse, que era assim: tu consegue controlar? Não. Então não tem o que tu fazer. Quando a gente não consegue controlar, a gente tem que largar a mão e fazer com que as coisas se encaminhem do jeito que tem que se encaminhar. Hoje tá bem mais fácil eu falar isso para vocês, porque eu hoje já tô bem melhor, graças a Deus, né? Mas quando a gente tá dentro desse caos, a gente não enxerga nenhuma oportunidade. A gente só enxerga tsunami. A gente só enxerga portas fechadas. Zero oportunidades, zero alternativas. A gente não consegue, inclusive, encontrar um norte. E aí, o que não é que seja legal, mas às vezes é preciso a gente passar pelo caos para poder enxergar que do outro lado existe vida, que Deus está em todas as coisas. E aí a gente vai começando, quando a gente se acalma, se apruma, a gente vai começando a enxergar e ter novos olhares. E aí se perguntando assim, aquele problema que eu tava chorando lá aquele dia, para mim, naquele momento, o problema ele estava enorme. O problema ele continua existindo hoje para mim. Mas eu não tô enxergando ele com tamanha grandeza. Eu tô enxergando ele de uma forma natural, que eu não tenho controle sobre aquilo ali. A gente aprende com os nossos erros. Perdão. A gente aprende com os nossos erros e vida que segue. A gente aprende com os nossos erros para justamente não errar de novo naquele mesmo ponto. A gente fica
mais calmos, a gente tem mais visão, a gente sabe que se botar o pé ali vai dar ruim. Então, o que que acontece? Eu acho que na minha visão, quando a gente tem essa crise existencial, que foi o que eu tive no final de semana, a gente começa, nesse meio desse caos, a gente começa a buscar força, sabe? Para sair daquilo ali. E quando tu busca essa força para sair dali, não vai ser da noite pro dia, não foi assim comigo. Isso aconteceu no sábado. Hoje é terça. Somente hoje que eu me sinto mais aliviada e com a cabeça expandida para poder enxergar novas alternativas. Para que eu possa melhorar como pessoa, como mãe, como funcionária, como num todo. Os problemas eles vão continuar lá, nada vai mudar. A única coisa que mudou e tá mudando dentro de mim é a forma como eu enxergo esse problema. Porque quando a gente está mergulhado dentro do caos, a gente olha para aquele problema e acha e encontra um monstro ali. E todo mundo já passou por isso. E quem não passou, um dia vai passar, ou tomara que não passe. Mas perceba que quando você estiver assim, tem uma coisa em mente. Vai passar. E quando passar, você vai se sentir mais forte do que você já é. Então não deixa esse sentimento te controlar. Dê o seu tempo. Chore se tiver que chorar. Esvazie a alma, porque a gente precisa botar esse sentimento para fora. E eu tô falando de choro mesmo. Tô falando de choro de soluçar. Se precisar, chore. Se tranque no quarto, pegue o seu, enfim, mas chore. Ponha para fora. Não fique com isso acumulado. Mas tenha sempre em mente que depois vai passar. E você vai sair mais forte do que você estava. Porque você acha que você... Eu achava que eu estava fraca. Ao perceber que hoje eu já estou bem melhor, eu já me sinto extremamente forte para encontrar alternativas hoje para sair do caos que eu estava no final de semana. Então, se reescreva, se reinvente. Comece a conversar com você mesma. Porque a gente se enche de informações aqui fora, mas dentro de nós está extremamente vazio. E aí é onde acontece, né, essa crise existencial que é horrível. Um sentimento que eu não desejo para ninguém. Porque a gente começa a se perguntar, a se questionar o que a gente está fazendo aqui. Qual o sentido da vida? Um sentimento de dor, um sentimento de medo, sabe, se sentindo incapaz, impotente, enfim. Esse é o sentimento, essa é a sensação para quem passa por uma crise existencial. Mas hoje eu vim aqui falar justamente, e inclusive as pessoas que me acompanham, para dizer que eu estou bem, graças a Deus, saí mais forte do que eu imaginava que eu era, né, até passar por essa crise. E agora eu tô aqui, podendo contar para vocês, e sem vergonha nenhuma, porque isso é uma coisa natural que todo mundo passa ou vai passar, ou se não passou, vai passar um dia, mas se passar, saiba que isso também vai passar, não vai permanecer. É o momento que tu tem contigo mesmo, consigo mesmo, né? E aí tu começa a rever um monte de coisas dentro de você. E por um lado, é até bom, porque você consegue enxergar nesse momento o que tá te fazendo mal. Depois de chorar muito,
a gente consegue enxergar o que tá nos fazendo mal, o que a gente precisa preencher que está vazio. Então, é algo que, claro, além de terrível, aterrorizante, que é passar por isso, mas depois vem a calmaria. Que os teus pensamentos se sentaram, estão tentando se organizar, a tua força de vontade subiu, a tua energia melhorou. E aí, tudo é energia. Quando a gente tá bem, a gente atrai coisas boas. Quando a gente tá no meio do caos, que a gente não sabe para onde ir, a gente não consegue, nem o universo sabe o que a gente quer, então como é que a gente vai atrair, né? Então, é algo que a gente precisa rever dentro da gente. Mas então, sempre quando você, se um dia passar por isso, saiba que isso vai passar. Isso não vai ser para sempre. E vai ser no meio do caos que você vai encontrar soluções para resolver os seus problemas. Porque quando a gente está com a mente turbulenta, a gente não consegue enxergar alternativas para melhorar aquela situação ou para encontrar uma solução. E eu demorei esses dias para vir aqui trazer para vocês um depoimento de que eu estou melhor, porque eu não estava até então. Eu estava nesse processo curto de me encontrar de novo. E hoje eu estou aqui com o coração leve, a alma lavada, porque de tanto que eu chorei, né, a alma lavou. E podendo dizer para vocês que não foi tão bom essa experiência. Eu acho que talvez eu precisei passar para melhorar alguns pontos dentro de mim. E todo mundo, todos os dias, precisa melhorar. Peraí, gente. De fazer a minha comida, né? Então, quero agradecer as pessoas que se preocuparam comigo. Quero também agradecer as pessoas que estão aí me acompanhando. Quero dizer para vocês também que tenham paciência quando esse sentimento encontrar vocês, porque a gente está vivendo um momento muito belicoso, muito dolorido. A gente está vivendo um momento bem delicado, onde a gente se questiona o tempo inteiro com o aumento das coisas, e de fato as coisas estão aumentando de uma forma abrupta. Isso não é mentira. Hoje eu fui ao mercado e me deparei ali com os preços exorbitantes. Mas o que a gente vai fazer, né? A gente tem controle disso aí? Não, a gente não tem. O que a gente pode fazer é dar o nosso pitaco, talvez, né? Tentar mudar nas urnas, enfim. E referente ao clima, a gente não tem forças contra a natureza. E referente aos nossos sentimentos, é a hora que a gente encontra, depois que a gente passa por esse caos, a gente começa a encontrar o que de fato faltava dentro de nós. De repente, ser mais atenciosa com seus filhos, ser mais atenciosa com você mesmo, se cuidar mais, se amar mais, entender que os problemas eles sempre existiram e sempre vão existir, a forma como que você lida com isso daqui para frente, né? E começar a se dar mais atenção. A gente tem que se encher de informações, né? Para a gente ficar sempre ali dentro do que está acontecendo no mundo. Mas às vezes o excesso de informações causa dentro da sua mente, né, um estresse, e que é normal. Mas, de certa forma, não digo que foi bom que eu passei, mas eu digo que eu lavei a alma. Eu chorei de uma maneira que eu não chorava há anos, depois de velha. Velha não, né, gente? Eu já tô quase na casa dos 40.
Mas sou novinha, só não produzo mais colágeno, né? Mas no mais eu sou nova. O pensamento é de novo. Mentira, às vezes o pensamento é de uma senhora mesmo, porque eu não quero sair, quero ficar em casa, enfim. Mas seguimos. Mas assim, eu acredito que é no meio do caos que a gente consegue de repente encontrar, né, aquilo que estava faltando dentro da gente. Que muitas vezes a gente anda somente no automático, esquece das coisas que a gente precisa, né? A gente precisa nos alimentar da gente mesmo, né? De nos dar carinho, de nos cuidar. E a rotina ela é tão estressante que a gente acaba esquecendo que a gente existe. A gente somente acorda e liga o botão e segue o baile. E quando chega em casa já está sem energia, já não tem mais vontade de, né? E é assim a vida de quase todo mundo, exceto aqueles que são bilionários, né? Milionários, enfim. Que se dão o luxo, né? De acordar a hora que quer e tudo mais. Mas a gente não tá falando deles, né? A gente tá falando de nós. A grande maioria que não tem esse privilégio. Mas, passando e resumindo aqui, que eu estou bem, graças a Deus. Obrigada pelo carinho de vocês, obrigada por todos que estão me seguindo. Aproveita aqui também, se não me seguiu, já segue, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, de repente, para alguém que precisa escutar isso, porque sempre é bom a gente descobrir algo novo. Sempre é bom quando alguém dá um relato de algo que você está sentindo, mas você não consegue descrever o que é. E o que você pode fazer para mudar? E quando acontecer, o que eu faço? Nada. Você simplesmente, quando isso acontecer, você chora. Você abre o peito, bota para fora tudo aquilo que tá te machucando. Chora mesmo. E aí depois você começa a entender e se conhecer novamente. É como se fosse começar do zero. Lembrando que os seus problemas vão continuar lá, tá, gente? Eles não vão mudar de lugar. Mas você pode mudar. Você pode mudar o rumo da sua vida, o rumo que você quer dar a ela. E tem a grande e boa notícia. É que sempre a gente pode começar de novo. Sempre. Sempre a gente pode começar de novo. Tá bom, galera? Um grande beijo. Boa noite, bom dia ou boa tarde para quem for assistir, né, essa live. Tchau, galera. Tchau, tchau.